Aqui é Lua Valentia e você está assistindo a Penumbra Livros. Hoje nós vamos continuar o nosso curso do Libernum e Psiconauta, livro escrito por Peter Carroll. Agora eu vou adicionar Vinícius aqui na nossa live. Olá, Vinícius! E aí, tudo bom? Tudo bem? Deu tudo certo dessa vez. Pô, nem tô acreditando. Ah, pois é. Ah, então, vamos esperar um pouco, pessoal. Aí, ó, já tem 4 pessoas assistindo. Quem estiver nos assistindo, por favor, vamos compartilhar essa live. Frater falou que está preto. Eu estou vendo aqui tudo normalmente, mas alguém está vendo o vídeo preto ou o áudio ruim? Mantenham a gente Será que é porque informado. você tá em preto e branco? Talvez seja isso que ele quer dizer. É que é minha estética, gente. Eu sempre tô preto e branco. A Isabela está falando que está tudo normal aqui. Então tá, então vamos continuar, que o importante mesmo é o áudio, né? Para quem ainda não Uhum. tá ciente do esquema, é o seguinte: a gente faz aqui primeiro a live, depois eu dou uma editada, vou até cortar essa parte, dou uma editada na live para lançar o áudio do curso lá no site da Penumbra, né? Então, para quem quiser estudar o livro Liber Psiconauta, como uma espécie de podcast, não é bem um podcast, mas é em áudio, pode ir lá que vai estar tudo bem explicadinho lá, tá, gente? E a gente pretende fazer isso com todos os livros da Penumbra. Então, esse é um diferencial aqui da editora. Antes da gente começar, Vinícius, como a gente não conseguiu fazer a live da semana passada, acho legal a gente dar os recadinhos, né? O que que Nossa, você eu não acha? lembro quais são, mas acho ótima ideia. Que são os combos novos que tem com o Pergunte a Babalon. Acho que Ah, esse isso. é o recado principal. Aqui, ó, chegou hoje eu abri o Pergunte a Babalon. E daí no site agora nós temos combos, que os combos eles são sempre mais baratos do que os livros originais, né? Sozinhos, assim. Então tem Uhum. combo com o Libernu e o Paulo Mayombe, não é isso? Isso, e com os dois também juntos, né? Os três livros, na verdade. O Libernu, o Paulo Mayombe e o Pergunte a Babalon. Então, era E os esse descontos vão o aumentando quanto mais livros vai no combo, né? exatamente. Então, era esse recadinho que a gente queria dar. E o outro também era da Festa da Lei, que era falando que ia ter Festa da Lei. E só Uhum. pra. Já que já teve, então vamos falar pra vocês, gente. Foi super legal. Pelo menos eu Foi mesmo. adorei. Me diverti muito lá. Inclusive, o mais legal, assim, foi. Não mais legal, mas em relação à Penumbra, foi que a Penumbra tava vendendo posters dos livros. Esqueci o meu com vocês, o que eu É comprei. verdade, mas tá guardado. Então tá bom, eu pego lá. Enfim, voltemos aqui pro principal. Qual é o assunto de hoje, Vinícius? São três, né? A gente vai falar do Algoides, Divinação e Encantamento, que são as últimas subpartes aqui do Liberlux. Isso aí. E como são assuntos pequenos no sentido de quantidade de páginas, porém de uma profundidade imensa, né? Então Uhum. a gente se foca nisso aí. Começando pelo Algo Ages, ou o Sagrado Anjo Guardião, ou a Grande Obra do Magista. Isso é um assunto cabeludo, né, Lua? Porque, na verdade, o que o Peter Carroll está fazendo nessas três páginas, que é da 54 até a 56, é fazer uma versão do caos daquela operação gigante do Abramelin, por exemplo. Na verdade, ele está dando Sim, aqui um método da pessoa descobrir sua própria verdadeira vontade, só que num método super. Assim, ele só dá as orientações gerais
E dá muita liberdade pro magista fazer o que ele quiser dentro Antes, dentro dessa configuração. concordo plenamente com você. Antes da gente chegar aqui no método que ele coloca na página 55, vamos só voltar um pouco sobre a definição que ele dá do que seria a verdadeira vontade. Porque eu achei muito curioso, assim, do ponto de vista do caos, que ele coloca que o Algoades seria o avatar do Kia na Terra, Uhum, que representaria a sua verdadeira vontade, né? Tanto que no momento do ritual você pode visualizá-lo como um duplo seu. Eu uhum, achei isso muito curioso porque na outra live a gente estava conversando um pouco sobre o que seria o Kia, né? Então uhum. você Na primeira colocar o live sobre o seu. Liberlux, né? Isso, exatamente. No áudio anterior, vou colocar assim, Uhum, a gente falou um pouco sobre o que seria o Kia. Então eu achei curioso dele colocar como algo interno do magista, né? Como algo, uhum. uma representação de si mesmo e não como realmente uma. E que ao mesmo tempo faz parte do todo, né? Do universo. Então, Sim, é interno, mas não é. exatamente. E, e é curioso, assim, porque, para quem não sabe, meu pai chegou aí, apesar de ele ser cristão kardecista, ele chegou aí, na festa da lei. E foi curioso porque despertou uma curiosidade imensa nele. E como é um assunto que também tem a ver com o Telema, que é a verdadeira vontade, ele me perguntou muito sobre o que significa a vontade nesse contexto, né? Porque não é aquela vontade que, tipo, quero comer chocolate, eu quero um emprego, que são, ou sei lá, que são aquelas vontades que forçam a gente a fazer sigilos básicos, né? Então, é muito legal assim olhar para a verdadeira vontade do ponto de vista do caos, porque ela é muito ampla, como você falou, mas ao mesmo tempo ela é muito maior do que todos esses imediatismos cotidianos que a nossa vida diária nos leva a buscar, né? Tipo, emprego, ou seja lá o que for. Assim, a grande obra do magista, mesmo dentro do caos, ela é muito mais profunda. Enfim, tô aqui devagando porque é um assunto que eu gosto muito. E foi uma pergunta que meu pai me fez e foi uma conversa legal que a gente teve, assim, com ele cristão tentando entender esse ponto de vista e tal. Eu particularmente não posso falar muito sobre isso porque eu não concordo muito com esse conceito de verdadeira vontade. Mas isso aí já dá assunto para uma outra live inteira. Polêmicas, polêmicas. Mas por que você não concorda, Vinícius? Fala pra mim, que agora você sempre fala que você não concorda. Agora eu quero saber. Não Eu fuja. vou falar de forma resumida aqui, porque é uma discussão muito longa, mas resumindo bastante, eu não acho que seja uma visão libertadora o suficiente acreditar que eu terei uma única verdadeira vontade ao longo da minha vida. Tá, mas é Eu porque aqui acho ele que eu fala posso me realmente isso, cara. realizar em um determinado campo da minha vida e depois decidir que eu tenho outra verdadeira vontade, e as duas serão igualmente válidas, cada uma em seu momento. Eu acho sim que existe uma Entendi. grande obra que é distinto dos desejos comuns e cotidianos de dinheiro, sexo e prazeres terrenos, né? Eu acho sim que existe Sim. esse lance de uma aspiração superior, que pode inclusive envolver dinheiro, sexo, prazeres terrenos, mas eu acho que é muito limitante você achar que tem só uma verdadeira vontade, e sei lá, se você descobre sua verdadeira vontade aos 35 anos, porra, você vai viver até os 80 com aquela mesma carga em cima de você. Vai que aos 15, depois de ter perseguido sua verdadeira vontade desculpa, aos 50, depois de ter perseguido sua verdadeira vontade durante 15 anos, você já esgotou aquela linha. Você vai viver 30 anos de mais do mesmo? É Então, mas eu isso? vou defender o Peter Carroll aqui, porque tem uma parte que ele fala. Cada encarnação representa uma tarefa, um quebra-cabeças a ser resolvido, rumo a alguma forma maior de completude. E aí, tem gente que diz que numa mesma encarnação podemos viver várias. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo falar. Eu não acho Pois que é.
também que precisa ser uma coisa só para a vida toda, assim, mas Pois é, mas o conceito de verdadeira vontade é isso. É uma coisa só. Eu acho isso para uma limitante. encarnação. No conceito aqui que eu estou interpretando do Peter É, Carroll, para que uma ele fala de encarnação. uma encarnação. Mas e se você. Você está entendendo o que eu quero dizer? E se você. Porque existem pessoas que são extremamente céticas. Eu já fui uma Uhum, delas. Então elas interpretam esse conceito de reencarnação como você viver várias vidas dentro de uma só. hum, Então você poderia interpretar isso dessa forma, entendeu? É isso que eu tô querendo te falar. Assim, tipo assim, vendo do ponto de vista cético. Não sei, só tô jogando aqui. São muitas questões. é, acho que isso é Agora uma discussão outra para coisa. outro dia. Agora uma outra coisa que ele falou, que eu achei muito interessante e que foi surreal, porque eu tava relendo essa parte pra gente poder conversar. E ele falou, quer dizer, tá escrito aqui, eu li e me aconteceu logo em seguida. Que foi uma pessoa cumprindo sua verdadeira vontade é auxiliada pelo momento do universo e parece possuir uma boa sorte assombrosa. Então, deixa Uhum. eu contar Que o que isso aconteceu comigo também tá agora. alinhado com o lance de telema, né? Os telemitas que estão Sim, é assistindo a gente muito aí podem telemita essa parte confirmar isso. aqui. Mas o que me aconteceu foi o seguinte: desde semana passada eu estava pensando assim, poxa, eu queria ter um dinheiro extra para pagar um artista para fazer a capa do meu próximo livro. E eu tô guardando todo o meu dinheiro que eu quero viajar e fazer um curso, enfim. Eu acabei de ler isso aqui, cara. Eu acabei de ler isso aqui, tipo, fechei o livro, fui olhar meu inbox, que uma pessoa tava repetindo, olha seu inbox. Tava lá a capa do livro. Uma artista, eu não vou falar quem é, porque eu não quero estragar a surpresa, mas uma artista me mandou sem saber, sem eu ter pedido, nunca ia pedir isso, porque eu não gosto de explorar as pessoas, eu gosto de pagar as pessoas. Me mandou exatamente o que eu queria, cara. Exatamente, tipo, tudo que eu queria na capa, a pessoa mandou na ilustração. E eu fiquei chocada. Eu falei assim, não tô acreditando nisso, entendeu? E aí ele fala que começa a acontecer várias coincidências, porque você tá. Porque parece que o caos começa a te mandar várias mensagens diretas, né? Tipo, você tá indo por esse caminho, esse é o caminho da sua verdadeira vontade, então continue, continue. Uhum. E é isso que eu senti, É a assim, boa na sorte hora. assombrosa, né? Sim, nesse sentido, sim. E toda vez, Uhum. e é curioso isso, porque toda vez que eu me afasto desse caminho, tipo, ou paro de escrever ou não sei o quê, aí começa o azar a voltar. Uhum. Enfim. O Elmer fez um comentário aí interessante que pode ser uma interpretação como o duplo do Castanheda. Na verdade, Elmer, na página 71 do livro, ele fala um pouco mais sobre o duplo e está bem mais encaixado nessa visão do Castanheda. Depois você dá uma olhada aí. A gente vai falar disso provavelmente na nossa próxima live. Sim, no Libernox, Isso. que já é o começo do Libernox. Uhum. Mas voltando, Ah, Lua, partindo do princípio sim. que verdadeira vontade existe, o sagrado anjo guardião existe, e dentro dessa terminologia do Peter Carroll se chama algoites, como que é o procedimento para entrar em contato com essa verdadeira vontade, com esse anjo guardião? Então, como você mesmo disse, né, dentro da magia do caos, é extrema, ele não coloca assim, ele dá um passo a passo, mas muito, muito vago. Ah, Na verdade, esse passo a passo é um assim, parágrafo, né? então, ele começa falando sobre a representação ou símbolo que o magista deve criar pensando num sagrado anjo guardião, que seria praticamente um sigilo do sagrado anjo guardião. E daí é curioso o que ele fala, que eu também não entendi, que eu achei. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu queria que ele desse uma explicação maior. Que ele diz que o símbolo, ele não chama de sigilo, ele chama de símbolo, pode ser trocado ou deve ser trocado durante a grande obra. Isso aí eu te explico Enfim, o que eu entendi. então me Eu diga. entendi o seguinte, eu entendi que ele sugere que o magista, quando começa essa operação
comece representando o sagrado anjo guardião dele pelo símbolo que ele acha que deve representar, e ao longo da operação, ele que não é uma coisa de um dia, é um negócio que se estende durante vários dias, Não, é a vida né? inteira. Não chega a ser a vida inteira, mas é um período longo. Ele vai tendo outras percepções, visões e intuições que vão dar para ele uma noção de que esse símbolo antigo não está mais adequado. E ele pode construir um novo, Entendi. entendeu? Então, essa ideia de ir trocando é porque, na verdade, o magista não vai descobrir, não vai ser que nem filme, assim, que Do dia pá, para a parece um noite. anjo na cara do sujeito. Ele vai entender a natureza desse anjo guardião e da verdadeira vontade ao longo de um período. Ele vai tendo que Então, adequar o trabalho daí ele dele. diz o seguinte: o primeiro passo seria então desenvolver esse símbolo que pode ser trocado durante o tempo que for, conforme sua inspiração. Depois você vai invocar uma imagem do que seria o anjo guardião na sua mente. Prime- ah, Desculpa, antes de tudo é preciso fazer o banimento. Uhum. Enfim, Ele aí sugere você que essa operação invoca. seja feita no começo do dia, todos os dias, no mesmo lugar, né? Sim, tem isso também. Aí você vai invocar a imagem, e é isso que é interessante, que ele deixa super vago. Depende de você, se você enxerga como uma duplicata de você mesmo, como uma luz, aí ele bota que pode ser parada na sua frente ou atrás de você, ou uma bola de luz brilhante na sua cabeça. E daí você vai formular quais são as suas aspirações para a sua grande obra da forma que você desejar. Então, pode ser tanto se humilhando ou exaltando o anjo guardião. Depende de como você está se sentindo na hora. Eu sinto aí a Tem, alfinetada da operação clássica Bramelin, né? E no sim, Abramelin você só consegue chegar em contato com o anjo guardião por meio de auto-humilhação, né? Não é humilhação no sentido ruim, mas é humilhação no sentido de se colocar no seu devido lugar, porque é Deus que manda. E ele sim. está Aqui oferecendo um caminho alternativo. Ele fala que você pode se exaltar. o que difere a magia do caos de todo o resto é que assim, não importa qual é o sentimento que você tem, o que importa é que seja espontâneo do coração, né? Como ele diz. Uhum. Então, enfim, daí você vai ter que estabelecer ali sua cosmovisão do anjo guardião. Então você vai ter que pensar em todas as ideias, imagens que vêm à frente que correspondem ao que seria o seu gênio. Então é um trabalho de criatividade, basicamente, né? Você tá ali, um trabalho quase de RPG, ele está montando o seu personagem do seu gênio, né? Uhum. E daí, aí é o que você falou, que conforme você começa a manifestar o que é a sua verdadeira vontade, caos irá te auxiliar, te dando uma ótima sorte, e o Algoades vai revelar imagens, nomes e quais são os princípios espirituais que você deve, que ele pode te ajudar, te auxiliar e que ele vai se manifestar de forma mais ampla, assim. Então é uma coisa Uhum. de, é uma via de mão dupla aí. É bem E, isso mesmo. e outra coisa que ele fala, que eu achei legal também, é que o banimento deve ser feito no começo, porém ele não deve ser feito no final. Uhum. Para não banir o Porque isso sagrado anjo não. guardião, né? Sim, porque não faz sentido. Você não é uma obra que vai durar a sua vida inteira, então não faz sentido banir. É. E daí ele E fala eu também que você acho. deve. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que depois você deve fazer uma anotação de tudo que deu errado. Então é interessante porque ele também ele conceitua isso, né, de que as coisas podem dar errado e tal, mas que você não se deve se até a culpa ou pecado, não importa se deu errado, entendeu? Simplesmente anote isso, só que não se sinta culpado ou achando que você pecou, sei lá, enfim. E ele fala também que à noite você deve fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu no seu dia, o que foi fracasso, o que foi sucesso. O fracasso provavelmente está ligado a coisas que não são a sua verdadeira vontade, o sucesso provavelmente está ligado a coisas que foram sua verdadeira vontade.
Aí no fim dessa reflexão você deve formular uma nova determinação para o seu dia seguinte, né? E a ideia é que cada dia você nasça de novo. Você nunca seja a mesma pessoa que você foi ontem. E esse é o seu caminho para descobrir a verdadeira vontade. Agora, esse último parágrafo aqui foi meio pesado, não foi não? Deixa eu ver. Do chorãozão. Ah, aí... Deixa o Aí Peter Carroll com você, o coronzão dele. aí você discorda. Então tá, então vamos passar pro. Deixa eu só fazer Você mais achou uma observação sobre a desnecessário? operação como um todo. Diga. Eu acho que esse tipo de coisa é extremamente útil, inclusive para quem não acredita em nada disso, para quem é extremamente cético, porque isso, do ponto de vista psicológico, é um exercício de esquizofrenia criativa. Com certeza. É uma forma de É você você. entrar em contato com o seu subconsciente e botar para fora aquilo que você quer de verdade. Porque você não vai se dar esse trabalho todo e insistir numa vontade que não é a sua. Insistir Exatamente. em É, algo que vai ser prejudicial para você depois de tanta reflexão. concordo cem por Eu cento. Não acho tem que isso nem mais o aqui que é um acrescentar. exercício válido para qualquer um. Qualquer um. E mais uma breve Amanda, observação. Isso aqui inclui um juramento do abismo, né? Só que uma versão do caos, que eu cheguei até a anotar aqui como que ele fala. Ele fala de interpretar toda manifestação da existência como uma mensagem direta e pessoal do caos para si. Isso é uma coisa que em sim, outros sistemas a sim. pessoa só deve tentar em níveis avançadíssimos. Deixa eu só te mostrar um É negócio no aqui. salto de adepto maior para magos, e aqui nesse sistema ele já propõe que seja o trabalho do terceiro grau. Meu livro todo é rabiscado. E essa parte em específico, ela tem um ponto de um ponto de exclamação. Que é tipo a parte que eu. Uma das partes que eu achei mais importantes do livro. Bom, o Elmer quer que a gente fale do Corozon. Corozon. Ah, a gente fala então. Então, Mas é o eu vou seguinte, ler o que ele. parágrafo então. Pode ser? Pode ser. Se quaisquer fragmentos do ego, desnecessários ou desequilibrados, se identificarem com o gênio por engano, as consequências serão desastrosas. A força vital flui diretamente para esses complexos e infla-os, transformando-os em monstros grotescos, conhecidos, entre outros nomes, como o demônio Coronzon. Alguns magistas que tentaram progredir muito rapidamente com essa invocação falharam em banir esse demônio e, como resultado, ficaram espetacularmente insanos. O que ele está falando aqui, na minha visão, é o seguinte: o risco que o Coronzon, entre aspas, oferece é que você identifique pedaços do seu eu que não são a sua verdadeira vontade como a sua verdadeira vontade. Você se Sim. engane durante o processo por pressa de progredir rápido demais. E daí, na página 55, ele dá meio que uma dica para que isso não aconteça. Ah, que o gênio, ele não é algo que você adiciona em si mesmo, ao seu ser. Na realidade, ele é uma remoção do excesso, entendeu? Para revelar o seu Deus interior. Então, eu acho que essa é uma dica necessária para que você não atinja esse estado do coronzon. Uhum. É limar as partes que estão jogando contra, né? Sim. Uhum. Então, eu achei curioso que ele colocou essa frase na página 55 e deixou o coronzon para a página 56. Uhum. Eu acho que ele podia ter colocado antes. Mas Não, enfim, acho que encerra bem, mas vamos lá. bom, então agora a gente vai passar para a parte de divinação. Uhum. E inclusive eu postei essa frase hoje, não sei se foi no grupo da Penumbra ou do Magia do Caos, mas ele falando aqui, aí ele começa com ciência, né? Espaço, tempo, massa e energia se originam do caos. Têm sua existência no caos. E através da ação do éter se movem pelo caos em suas múltiplas formas de existência. Então, o que ele quer dizer nesse parágrafo é: se o espaço, tempo, massa e energia, tudo está no caos, você tem como sim fazer uma divinação e saber
como é que essa movimentação, no que essa movimentação vai ocorrer? Qual é a consequência disso? É basicamente isso que ele está falando, Uhum. que eu interpretei. E daí ele ressalta aqui que, por exemplo, mães e filhos e amantes, eles têm eles são mais afinados com essa ressonância que é como se existisse uma ressonância natural. Então eles meio que conseguem prever melhor. Tipo assim, por exemplo, a minha mãe, sem eu falar nada com ela, ela já tem uma noção do que está acontecendo comigo. Ela já consegue, às vezes, prever o futuro do que vai acontecer comigo só pela ressonância natural que existe em relação ao caos, né? É isso que ele fala. É, e o que ele coloca também é que a finalidade máxima de trabalhar com divinação é desenvolver essa presciência natural em todos os aspectos em relação a todas as pessoas e todas as coisas. E outra coisa, concordo plenamente, ele fala isso, tá no final, isso é tornar-se presciente. E daí ele fala que o melhor método de fazer isso é pelo sexo transexual, ou o que ele chama de lucidez erótico-comatosa, e métodos xamânicos também, tipo jogar ossos, pedras e bastões. E ele fala uma outra coisa interessante que é prestar atenção em coincidências, que é um método de Sim, divinação, mas que não é cerimonial. Só prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. e o que ele critica? Astrologia Uhum. e sistemas matemáticos altamente complexos. Então, achei curioso dele colocar os dois mais ou menos no mesmo barco, né? Como É, crítica. porque assim, eu entendo o que ele está falando com isso. A astrologia é pré-determinada. A gente sabe onde Marte vai estar em 26 de abril de 2843. Então, como que isso pode determinar os futuros? Né? Isso aí elimina qualquer possibilidade de uma. Como é que é o nome? De um contrário de determinismo. Da verdadeira vontade. Da verdadeira vontade? Não, caramba. Tô ficando gaga. Livre-arbítrio. Do caos. Ah, livre-arbítrio. Então, e ele fala também que se a astrologia fosse uma ciência exata e de fato conseguisse prever o futuro, daria para. Ela já teria sido uma ciência muito consolidada e as pessoas usariam isso para fazer negócios, não para publicar em Bom, paginazinha de jornal. bom, é aqui que eu discordo com ele, né? Fala aí. Não, assim, eu acho que. E até ele brinca consigo mesmo no Cyber Magic, que ele fala de novo exatamente isso. Eu não sei onde está meu Cyber Magic, mas ele fala, ele critica a astrologia de novo, e depois ele se auto-zoa falando que ele critica só porque o ascendente dele é, sei lá, não lembro qual que é o ascendente dele. Mas aí, tipo assim, não acredito em astrologia porque o ascendente não acredita em astrologia. Mas, assim, eu acho que eu tive uma fase muito cética da minha vida e quanto mais eu estudo astrologia, mais eu vejo que é tudo menos o que é publicado no jornal. Eu tô para ver Então, alguém que me convença que a astrologia funciona bem. ah, tá. Aí eu vou te apresentar pessoas mais aptas que eu, assim. E sistemas matemáticos complexos, eu acho que o Asimov discorda dele. É, Então, quando ele se refere a sistema matemático complexo, ele está falando, por exemplo, do I Ching. O I ah, sim. Ching, Tem aqui para também. você determinar um determinado traço do seu hexagrama, você pega um conjunto de varetinhas, separa elas e aquelas varetinhas vão te dizer qual vai ser a linha, né? Se é yin ou yang, aberto ou fechado. Isso tudo é baseado em matemática. Sim, sim. E, na Tá. verdade, ele está criticando a matemática, mas eu acho que o processo de separar as varetinhas pode gerar o estado mental interessante para que a pessoa se abra para a divinação, porque é um processo matemático e repetitivo. Que é o estado que É ele possível fala entrar num aqui. transe interessante assim. Concordo Mais plenamente. do que Agora, simplesmente jogando um monte de ossinho em cima de uma pedra. concordo com você. Agora que o lucidez erótico comatosa aí funciona bem, isso aí funciona mesmo. Bom, eu acho que a gente cobriu tudo na parte de divinação, né?
Só mais uma coisinha. Ele insiste que os métodos mais xamânicos são mais eficientes, porque Sim, eu eles falei dependem de um isso. sistema simbólico mais simples para representar o futuro, vamos dizer assim, para o seu Sim, subconsciente. Então, por exemplo, sim, tarô. Tarô tem lá todas aquelas cartinhas muito, muito legais, e todas elas representam uma coisa muito específica. Ao passo que um sistema mais xamânico, por exemplo, jogar o ossinho em cima da mesa, ele pode formar um desenho imprevisto na sua frente. E o desenho, inclusive, pode não estar ali para outra pessoa, mas na sua cabeça está. sim. O Elmer está É, falando da contradição da matemática. Então, Elmer, ele é contra a matemática para a divinação. Ele é super a favor da matemática para outras coisas. ele é a favor da matemática. Na verdade, essas equações que o Elmer tá falando, e que até o Joshua transformou em um computador, não é para divinação, é para aumentar ou diminuir a probabilidade da magia. Então não Uhum. é São as divinação, é equações do tipo. caos, né? São as equações do octavo. Estão Uhum. no livro octavo. Ele Agora, outra apresenta coisa que ele elas falou que. no Liber Caos, depois ele apresenta uma quinta equação no Cyber Magic, e todo o resto do trabalho do Carroll é desenvolvendo essas equações. Ele é físico de Sim, formação e ele pira nesse negócio, ele inclusive publica trabalho acadêmico sobre isso, é um negócio muito doido. Então ele não é sim. contra a matemática, não. Ele só acha que a matemática não é um método eficiente de divinação. E outra coisa que ele fala que a gente esqueceu de comentar é sobre as drogas. Que ele é a favor de drogas alucinógenas, que ele acha que são muito úteis para divinação. Uhum. Bom, Que acho se que a ideia é agora a você gente cobriu enxergar tudo. coisas que não estão ali para o olho consciente e desperto, né? Sim. Essas drogas alucinógenas podem ajudar a você enxergar o que não está óbvio. Agora eu acho que a gente cobriu tudo e dá para ir pro encantamento. Sim. Quem tiver aqui, abram os vossos livros na página 60. Amém. Então, ah, eu acho que a parte de encantamento ficou um pouco vago. Foi mais assim, ele reforçando o que era a verdadeira vontade do que métodos de encantar algo. Foi isso que eu Porque o percebi, encantamento assim. aqui, na real, a forma mais clássica é o de lançar sigilo, né? Dentro da magia do caos. Sim, Então ele elabora aqui um pouco sobre várias formas de fazer isso, né? E a ideia eu sempre é gostei. criar um foco para a sua vontade, de forma que ela não fique evidente para a mente consciente. É aquela teoria básica de sigilo. Acho que nem vale a pena repetir aqui. E daí eu gostei, eu marquei aqui algumas coisas, que foi você olhar para o encantamento como uma manifestação do Kia. Uhum. Tipo assim, uma frasezinha, por exemplo, se pra galera que tá montando o sistema mágico, né? Porque esse livro todo é sobre isso, é você montar seu sistema mágico. É um No manual para final você é montar o você seu que, próprio, né? exatamente, é você que vai ter que fazer o seu ritual com o seu anjo guardião, é você que vai ter que escolher seu método de divinação, é você que vai ter que escolher seu encantamento. Então ele bota, assim meu Kia se manifesta. Eu achei legal porque se você está fazendo um ritual em conjunto, seria bacana, tipo Blessed Be, sabe? Abençoado seja. Aí falar no final assim, assim meu Kia se manifesta. Amém. Tipo, Palavra de achei salvação. palavra de salvação, tipo isso assim. E outra coisa interessante que eu marquei aqui também foi que sua vontade se torna a vontade do universo em algum aspecto em particular. Então, isso que seria o processo de encantamento, né? E que vontade é a unidade do desejo. Uhum. Com isso eu posso Então, concordar sobre vontade. eu também, eu concordo 100% com isso. E ele ainda insiste aqui que o truque para você se dar bem com o encantamento é escolher bem os seus desejos para não cair em armadilha, Sim. né? E E ele tem fala a ver com que. com esse lance da unidade de vontade. E daí, na página 61,
complementando isso, ele fala que é mais fácil manipular todos os eventos quando eles ainda estão no começo. Sim, isso é importante. Não E tem adianta todo o você, sentido, né? usando um exemplo maluco aqui, a corrida de cavalo. Se você quer que um determinado cavalo ganhe, é bom você tentar fazer isso, talvez até fazer uma operação para ele ganhar, talvez até uma semana antes da corrida. Você tentar fazer no Ele meio se da preparando. corrida, que ele já está lá na última posição e, pô, para ele ganhar, todos os outros que estão na frente teriam que piorar e ele teria que melhorar. É muito mais fácil que isso aconteça antes. Para aquele cavalo que vai ser o campeão machucar a pata, para o jockey ter uma dor de barriga no dia, entendeu? Sim. Isso inclusive Ah, leva a gente a um outro aforismo que ele apresenta no Cyber Magic, que é encante a longo prazo e faça divinação a curto prazo. mano, perfeito. Perfeito. Porque quando você encanta com muito tempo para o seu objetivo acontecer, você está dando ao universo chance dele se adequar ao seu desejo. E ao E mesmo tempo, chance quando também de você. você. E Pode chance falar. de você não ter aquela ansiedade toda que foi o texto que eu escrevi que a galera curtiu bastante, né? Uhum, sim. E tem também o lance da divinação. Se você tentar fazer uma divinação para o que vai acontecer daqui a um ano, a chance de dar errado é muito grande, porque em um ano o universo está indo num determinado sentido. A chance dele sair daquele sentido é muito grande. Se você tentar fazer uma divinação para o que vai acontecer amanhã ou daqui, sei lá, hoje à noite, sua chance de acerto vai ser bem maior, porque tem menos tempo Ah, das coisas saírem do trilho. você falando isso, eu me lembrei muito do efeito borboleta, que ele fala um pouco aqui, que é a teoria do caos, né? Que é uma teoria matemática. E ele fala que ele só não fala o que é. Mas como eu tinha pesquisado muito sobre isso, eu logo linkei, que é exatamente o que você está falando, assim, né? Cada evento, quanto maior o espaço de tempo, como é o caos, tudo pode mudar, né? Tipo, Uhum, que a galera fala, aquela frase clássica, como a borboleta bate as asinhas aqui e um furacão surge lá no Japão, né? Então, tipo, uhum. é isso. É, no caso. Como é que eu ia falar? Esqueci, deixa pra lá. Deixa eu ler o que o Elmer falou. Legal essa parte, por isso importante da divinação anterior para direcionar o desejo no encantamento que esteja alinhado a, digamos, uma vontade maior. Sim. Sim, para entender o estado total das coisas e direcionar sua vontade da forma mais adequada, né? Isso aí. Não E é mandatório, quando. mas ajuda. E daí na página 62 ele fecha essa parte falando: aquele que cumpre sua vontade é auxiliado pelo momento do universo. Daí, ao invés de terminar com amém, irmão, vou colocar assim meu Kia se manifesta. Isso aí. Bom, alguma dúvida? Amanhã vamos abrir tópicos lá no nosso grupo Penumbra Livros, para quem ainda não sabe, temos um grupo. E aí vocês podem deixar dúvidas lá, mas alguma dúvida agora que a gente possa responder assim? Acho que não. Acho que não, né? Amanhã aparece. Bom, então amanhã aparece. Então tá, vou editar aqui direitinho e daqui a pouco vamos subir esse áudio aqui lá no site. Daqui a pouco ou quando o Vinícius puder e quiser. E então é isso, Não joga a pessoal. Muito bola pra mim, obrigada. não. Não joga a bola pra mim, não. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Beijão e até o Falou, próximo pessoal. vídeo.